No meio da palavra eu vou dizer para vocês o que foi que Jesus falou comigo. Porque se eu for falar antes, vocês vão dizer, é fácil. Não é fácil não, amados. Não é fácil para quem está sentindo na pele. Não é fácil para quem está sentindo no couro, né? E você, na maioria das vezes, diz assim, Senhor, mas eu não estou passando por isso. Você talvez não, mas tem outros e outros. E Jesus dizia assim, ó, esta noite, o justo juiz está aqui para resolver a minha e a tua causa. O justo juiz verdadeiro e fiel, que é o nosso Deus, ele está aqui para abençoar, para concretizar, para realizar aquilo que ele prometeu na minha vida e na tua vida. O Senhor dizia, mesmo aqueles que não vieram para o culto, até mesmo aqueles que porventura não puderam vir, até mesmo aqueles que porventura estejam assistindo pelo YouTube, aqueles que estejam assistindo pelo Face, o Senhor diz assim, ó, o justo juiz nesta noite veio para resolver, veio para solucionar tanto a minha como a tua causa. Não sei o que é que você está pedindo para o Pai, mas ele disse, hoje eu decreto sobre a vida de cada um de vocês. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Aleluia! Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa, aleluia, contra os meus adversários, ou seja, faz-se justiça para mim. Aquela mulher, ela dizia assim, ó, faz-se justiça, aleluia. Se nós vamos ver, glória a Deus, a palavra do Senhor, ele vai nos instruir de que maneira devemos orar, de que maneira devemos fazer. Você vê que foi louvado nesta noite o Vanilda Bordieri, que quando quero chorar, entro no meu quarto, fecho a porta, mesmo em gemidos, ou seja, mesmo sem você tiver palavras para falar, mas o Senhor, ele conhece o meu e o teu coração. Ele conhece as minhas e as tuas súplicas. Até mesmo aquelas súplicas internas, o Senhor, ele sabe. O Senhor, ele sabe o desejo da minha e da tua alma. Ele sabe quais são as necessidades sobre as vossas vidas. Quando você veio para a casa do Pai, você falava, Jesus, eu quero ouvir o que minha alma necessita, não o que eu quero, mas sim o que minha alma está necessitando. E a minha alma está necessitando de quê, meu Pai? De refrigério. A minha alma está precisando de consolo. A minha alma, Pai amado, está ansiando do Senhor. Aleluia. E aquela mulher, glória a Deus, ela estava ali. Ela estava orando, glória a Deus. Ela estava constantemente, aleluia, destinada a um propósito. Aquela mulher, ela estava, vamos dizer que você acha que antes dela ir até o juiz, ela não foi orar, não? Ela foi sim. Se nós formos ver a história, aquela mulher, ela orava. Ela buscava constantemente, porque ela queria a resposta. Ela queria que aquele homem resolvesse. Porque os inimigos estavam vindo constantemente oprimi-las. Ou seja, constantemente aqueles inimigos vinham tentar oprimir aquela mulher de tudo quanto é maneira. Aleluia. Mas se nós formos observar, aquele homem, ele também estava destinado ali com o quê? Tentar impedir. Ou seja, para não acontecer nada na vida daquela mulher. Ou seja, ela estava destinada a orar e ir até ele. E ele estava ali também com o propósito de impedir. O Senhor está dizendo, todo impedimento sobre a minha vida e sobre a tua vida, hoje o Senhor, o Deus de Israel, a qual eu e você serve, o Senhor está jogando um
nessa noite. Aleluia. Glória dada ao nome do Senhor. E se nós formos observar, glória a Deus, ali estava aquela mulher. Aquela mulher estava ali, mas aquele juiz estava ali também. Será que eu e você, quando estamos orando, e quando acontece algo na minha e na tua vida, o que é que acontece? Você se entristece ou você persevera em oração? Aí eu digo para vocês, quando eu estava meditando, o Senhor, Ele falava isso comigo. Ele dizia assim, ó, bem claro, quando você está orando, me buscando, o diabo fica furioso. Ele não fica satisfeito com a oração de crente. E quando você está orando, no primeiro desafio, na primeira luta, você se esmurece. De que forma você se esmurece? Não é que você para de orar, mas você se esmurece, você se afasta de quem você está orando. Você costuma ser, ó Senhor, estou orando, mas fica de lá e eu de cá. E aquela mulher não. Aquela mulher, o homem tentou esmurecê-la. O homem tentou abatê-la. Tentou constantemente deixá-la desanimada. Mas só que ela servia a um Deus verdadeiro. Aquela mulher, ela servia um Deus e ela sabia que Ele agia dentro da vontade soberana e permissiva dele. E quando aquela mulher, se nós formos observar, glória a Deus, aleluia, que ela estava ali, aleluia, aquele juiz, vamos dizer que aquele homem era um iníquo. Aquele homem, vamos dizer que não era judeu. Vamos dizer que aquele homem estava ali como algo para impedir o que tinha para acontecer na vida daquela mulher. Mas só se nós formos observar aquela mulher, vamos imaginar que ela seja uma judia. E aquela mulher, por ser judia, ela constantemente ela orava, constantemente ela buscava, constantemente ela perseverava, ou seja, constantemente ela lia a palavra. Estou conjecturando. Constantemente ela fazia algo. Mas todo momento que ela orava ao Senhor, ela não só pedia, ela também agradecia a Deus. Eu aprendi algo. Se tiver ovo, glória a Deus. Se tiver carne, glória a Deus. Se não tiver nada, glória a Deus. Eu aprendi isso. Você sabe, está um propósito de 21 dias. Eu como algo que a minha patroa mesmo, dona Nila, você falou, tu vai comer, assim, é isso aqui que eu vou comer. Depois que eu termino de comer, eu como uma fruta. Mas aquilo ali que eu vou comer. A minha filha fala, meu Deus do céu, e agora? O que é que vou fazer para minha mãe? Minha mãe, o que é que ela vai comer? Ela quer comer isso. Mas Jesus, Ele sabe de todas as coisas. E imagine eu e você. Já pensou aquela mulher? Está ali, orando. Aí ela vai o quê? Vai até aquele homem. Quando ela chega lá, ela começa o quê? Insistir. Ela foi o primeiro dia orando, pedindo a ele para ele julgar a causa dela. Ela foi no segundo dia, ele não atendeu o primeiro dia. Mas ela poderia dizer o quê? Pronto, eu fui o primeiro dia, ele não resolveu, então vou parar, não vou mais. Mas ela fez o quê? Ela continuou. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite? Mesmo você orando, você no primeiro dia não recebeu resposta, mas persevera. Se no segundo dia não recebeu, continua orando. Oração persistente. Vai orando que Jesus adentra e acalma, faz, resolve tudo. Aleluia. Ai, xarabande comanaço. E aquele homem estava ali, ele não temia, talvez aquele homem ele tinha que ter o quê? Compaixão daquela mulher, mas ele em nenhum momento teve compaixão. A Bíblia diz que a mãe pode esquecer um filho, mas Jesus jamais esquece de mim e de você. Antes de eu e você pedir, Jesus já sabe qual é a minha e a tua necessidade. Antes de eu e você pedir ao Pai, Ele já te conhece, Ele sabe o que você necessita. Ele sabe o que você quer. Alá chorando de casa.
pedi algo a papai, há muitos anos. Eu sempre falo para o Wellington e falo para minha filha, o que eu estou vivendo hoje é uma partícula da parte do Senhor. Algo que eu pedi há muitos anos ao Senhor. Aí você vai dizer assim, Alvarão, não é de parou, não. Eu pedi para Deus algo espiritual. Eu pedi para meu pai algo espiritual. E esse algo espiritual eu tenho visto realizar fisicamente. Anaia sou. Eu tenho visto Deus agir. Eu sempre dizia algo para meu pai e eu tenho visto o Senhor agindo. Anaia ceia. E Jesus, ele disse, quando você ora por alguém, eu automaticamente vou lá e cubro alguém dos teus. Aí Jesus disse, quando você está guerreando pela vida de alguém, eu automaticamente estou guerreando pela vida de alguém dos teus. Aleluia. Porque quando você trabalha para Jesus, Jesus também vai lá, olha, na ceia. Ele guerreia, ele protege um dos nossos. Aleluia. Glória a Deus. E aleluia, glória a Deus. E quando aquele homem ele não teve compaixão daquela mulher. Se você vê, quando ela vai até, você vê que naquela cidade tinha um juiz iníquo, mas também tinha uma mulher. Ou seja, tinha aquele juiz, mas também tem homens, aleluias, que ora, que persevera. Não é só mulher que Jesus está se referindo. Jesus também se refere a homem, homem que não desiste no primeiro impacto, homem que não desiste na primeira luta, no primeiro vento, mas homem que persevera em oração. Aleluias. Glória dada ao nome do Senhor. Ou seja, glória a Deus. Aquela mulher, vamos imaginar que ela estava num momento que é difícil. Porque quando ela foi até aquele juiz, ela falou assim, olha, julga a minha causa contra os meus inimigos. Aquela mulher estava vivendo um momento de quê? Vamos dizer, momento de escassez. Um momento de luta, tanto a luta física como a espiritual. Mas aquela mulher, ela não parou no caminho. Aquela mulher, ela continuou. E Jesus está dizendo para mim e para você, na maioria das vezes você quer parar. E Jesus está dizendo, não para, persevera. Insista em oração, que eu sou Deus que destrava tudo. Aleluia. E por que tu quer parar na primeira luta? Muitas das vezes eu tentei fazer isso. Muitas das vezes eu falei assim, chega tanta luta, Jesus. Entra ano, sai ano, só luta, só problema, só dificuldade. Jesus, tudo de novo. Aí Jesus fala assim, chegará o tempo que irás cantar o hino da vitória. Aleluia. Mesmo que esteja doendo, amados. Mesmo que esteja doendo, mas Jesus está dizendo, eu sou Deus que tenho compaixão pelos meus. Aquele homem não tinha compaixão. Você vê que ele não temia nada. Não temia homem, não temia mulher, não temia ninguém. Aquele homem, ele estava ali, ele não tinha compaixão. Imagina, ele não temia nem a Deus, imagine o homem. Se você ver a história, ele não temia Deus. Então, se ele não temia Deus, ele não temia a mim, a você não, mas só que o Deus a qual eu e você serve, aleluia, está dizendo para mim e para você, não te preocupa, porque vai ter meu Deus a qual eu e você serve. Se está tendo perseguição, se porventura está querendo fazer demônia séria, destruir, mas eu sou Deus que coloco tudo no lugar. E quando Jesus, eu estava orando, Jesus dizia assim para mim de madrugada assim, o que tu quer que eu julgo? O que tu quer que eu resolva para ti? Eu parei, fiquei, aí eu dormi. Levantei e aquilo na mente e ficava. O que tu quer que eu julgue? Tu não me deu minha resposta. Você falou, Senhor, estava lendo, estava falando, mas você quer o quê que eu julgo para você? Cheguei do meu trabalho.
Estava lá conversando, aí eu liguei para minhas amigas, as minhas 2 amigas missionárias, de conversando, tal. E ali conversa vai, conversa vem. Aí eu contei para ela. Ela falou assim, Flor, Deus está te perguntando. O que tu queres que Ele resolva para ti? O que é que você quer que você resolva, que Ele resolva para ti? Sabe o que eu respondi assim? O mais perrengue que está para mim hoje em dia é a minha área financeira. Ela falou, pronto. Essa aí é que tu quer que Jesus julga para ti. Essa é aí que tu quer que Jesus resolve para ti. Eu falei, oh glória! E eu dizia, Jesus, age na minha área financeira e também na área dos meus. Na área dos meus irmãos. Na área do pessoal da minha família. Da minha filha. Dos meus amigos. Que o Senhor também, Pai amado, venha agir na área financeira de cada um. Aleluia. Porque aquela mulher, vamos dizer que ela estava passando na área financeira. E ela não sabia o que resolver. Vamos dizer, porventura, entre aspas, vamos conjecturar, vamos imaginar que aquela mulher, ela precisava, eu estou conjecturando, porventura ela queria resolver a aposentadoria dela e precisava da assinatura do juiz, e o juiz não queria o quê? Resolver, se não queria nem recebê-la. O juiz não queria recebê-la. Mas ela insistia porque ela queria a resposta. Ela queria soluções. Então aquela mulher, ela disse assim, não, eu tenho que ter minha aposentadoria, aleluia. Não sei que porventura alguém esteja assistindo e Jesus está dizendo para ti assim, persevera em oração, porque eu sou Deus que assina a tua aposentadoria, aleluia. E Jesus está dizendo, no reino espiritual eu já assinei. Só falta vir no físico. E Jesus está dizendo, não te preocupas tu, porque eu sou Deus que estou providenciando tudo para ti e para os teus. Aleluia. Glória a Deus. E vamos imaginar que aquele homem, ele estava ali. Ele não dizia assim, eu não tenho. Para que vou ter compaixão? Para quê? Vou ter compaixão com aquela mulher? Mas aquela mulher estava me abusando demais. Aquela mulher estava me oportunando demais. Vamos dizer que aquele homem começou a dizer, ai, para de me abusar, para de me questionar, para de procedimento demais. Só que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, começa na oração e começa a convocar, começa a falar, começa a abrir o seu coração para o Pai. Você sabia que se você for observar dentro da palavra, vai ter homens que faziam orações repetitivas, repetia constantemente o que ele queria, porque ele não queria sair daquela oração a qual ele estava pedindo para ele passar para outra, essa parada ali não tinha resolvido. A Bíblia diz que Jesus não tarda, não falha, mas ele chega na hora certa. Quando Jesus se separou ali dos discípulos, que foi no Getsemane orar, Jesus ele estava ali fazendo o quê? Ele estava conversando com Deus, que ele sabia que estava chegando a hora dele. Mas só que em nenhum momento ele parou, ele foi até aquele lugar sozinho, separado, orar. Aleluia! Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Tem momento que vai ser só você em oração. Não vai ser fulano e bertano, vai ser só você. Porque papai quer mostrar para ti. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Obrigado, Deus! Eu sempre falo assim, ó, por exemplo, quem é casado, vai ter momento que vai ter o descer o casal. Mas vai ter momento que Jesus quer ter um particular só contigo. Aí você vai se reservar e dizer assim, olha amor, hoje Jesus quer falar comigo. Então eu vou descer aqui porque eu quero ouvir a direção do meu Pai, aleluia. E Jesus está dizendo assim, tu está me buscando, que é a minha resposta. Então prepara a tua audição que tu vai ouvir. Aleluia. Glória. Oh, alabada cai. Aquela mulher, quando estava ali, ela queria que o juiz julgasse, que ele resolvesse. Vamos dizer que a gente, quando a gente vai até o lugar, a gente não quer sair de mão abanando. A gente quer sair de lá com a resposta na mão. E aquela mulher, ela fez isso, ela constantemente ia até aquele juiz, porque ela queria a resposta nas mãos dela. E Jesus está dizendo, abra as vossas mãos assim nesta noite, e Jesus está dizendo, estou eu dando a resposta, a qual vocês têm
Tu é o Senhor entregando a cada um de vós nesta noite. Olha só. É o agir, entregando a cada um de vocês. Aleluia. Oh, o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Glórias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a dada o nome do Senhor Jesus. Quando ela ia, se você for observar, quando ela chegava a ter lá ao gabinete, para lá, no Tribunal de Justiça, para poder esperar a resposta do juiz, ela não ia embora, não. Ela ficava o quê? Esperando. Ela ficava esperando. Ela não falava assim, não chega, não vai me dar resposta, não vai logo embora, não. Ela esperava. Ela estava ali, sentada, vamos dizer que ela sentou ali e ficou esperando a resposta dela. Porque talvez se ela tivesse ido, ela ia dizer assim, não, eu vou, vai que ele vai porventura, vai abrir, vai atender o povo e eu já fui embora. Não, então eu vou sentar e vou esperar. Ela não foi não, ela esperou, mesmo sabendo que ele estava impedindo a resposta, mesmo sabendo que ele não ia atender, mas ela estava ali perseverando. Todo momento que ela chegava, ela sentava, e Jesus está te dizendo assim, se porventura tu tiver alguma causa na justiça, persevere, senta e espera, porque Jesus vai te dar. Aleluia. Aquela mulher ela não parou. Aquela mulher ela insistiu. Ela insistiu porque ela sabia o Deus a qual ela servia. Aquela mulher ela sabia qual era o Deus que ela servia. Aquele homem talvez não sabia, porque ele não temia, ele não obedecia a homem nenhum, nem a Deus ele não temia, mas aquela mulher, ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabia o Deus que a qual ela falasse resolvia. Não demorava poucos minutos, mas ele agia. Aleluia. Mas também, aleluia, glória a Deus, por aquela mulher estar ali no constantemente em perseverança, o Senhor também estava tratando ela em que sentido? Aleluia. Porque talvez no primeiro dia que ela não recebeu a resposta, ela tinha o quê? Parado. Se você for observar, Daniel, aleluia, foram 21 dias de oração. Mas no primeiro dia Daniel recebeu a resposta, mas só que não chegou até Daniel. Talvez naquele momento que não tenha chegado nas mãos de Daniel deveria o quê? Pronto, não vou orar mais não. Não vou jejuar mais, parou. Não vou agir mais não. Acabou hoje, pronto. Não me dá minha resposta, não quero mais não. Mas Daniel perseverou. Esther perseverou. Paulo perseverou, mesmo ele ali preso, ali no cárcere, ele perseverou em oração e começou a clamar. Aleluia! Jesus mesmo sabendo que ele estava sendo preparado para ser morto, mas ele perseverou em oração. Aleluia! E o Senhor está dizendo para mim, para você, por que você não persevera em oração? Por que você não persevera em busca? Por que você não persevera naquilo a qual o Senhor entregou nas tuas mãos? Aleluia. Aquela mulher ela necessitava de algo. Ela necessitava muitas das vezes que o juiz a defendesse o caso dela. Aquela mulher ela queria que o juiz, vamos dizer que ele batesse um martelo, dizendo assim, a vitória é sua. Mas só que aquele juiz, vou não, deixa ela lá, deixa ficar mais alguns dias, vou deixar ela lá, vou deixar de molho lá. Não é assim? Quando a gente vem para a casa de Jesus, é o que a gente faz? Pronto, minha resposta chega hoje. Aí não chega hoje e você, não vou mais para a igreja não, vou nada, Jesus não me entregou o que eu queria hoje, eu vou nada, não vou para a igreja não. Aí no meu segundo dia, nossa, estou orando em casa, estou orando na igreja, e nada é nada, continua do mesmo jeito. Aí Jesus fala para ti assim, continua,
Vou eu adentrar na situação, né? Vou adentrar nessa situação, nessa causa, Naiasteia. E Jesus está dizendo para você perseverar. Jesus disse que se tu está orando pela alma, Naiasteia, Ele está dizendo para ti perseverar. Não parar. Mesmo que as circunstâncias, está dizendo ao contrário. Mas Jesus disse para você perseverar, não parar. Jesus está falando área financeira e também área espiritual. Ele está dizendo, não para. Por que parar? Tem um louvor que o pastor fala assim, por que pararam de cantar, de pregar os céus? Porque pararam de tudo. Mas Jesus está dizendo que nesta noite você não vai parar. Você vai perseverar. Mesmo que você não te recebeu a tua resposta. Mas você vai perseverar. Mesmo que não chegou até na tua casa. Mas Jesus diz assim, persevera. Porque eu sou Deus que entrego na tua casa. Aleluia. Aleluia. Jesus diz assim, eu sou Deus que faço reboliço. Porque vamos dizer que aquela mulher estava ali. Será que porventura ela parou? Ela não vou mais. Porque aquele homem está me perseguindo. Não vou mais. Jesus está dizendo para ti, na primeira perseguição tu já está querendo desistir? Não desista não. Amados, eu fui perseguida muitas das vezes, mas só que pela misericórdia eu estou de pé. Estou de pé porque eu creio num Deus maravilhoso. Muitas das vezes foi muitas atitudes minhas, mas só que Jesus, Ele mudou. Hoje mesmo eu estava falando com as minhas amigas, olha, Jesus hoje, desde ontem que Jesus estava falando para mim assim, lembra como você era em 2005, quando você ficou viúva. Aí Jesus começou a falar assim, lembra como era você em setembro de 2005. Eu falei, Jesus, eu estava afastada da tua presença. Jesus, eu não queria mais, porque eu era da Adventista, eu não queria mais. Quando eu retornei para Jesus, e Jesus, ele dizia assim, eu tenho pressa. Eu me batizei em setembro. Foi um mês de setembro que eu me batizei na Giovanici. E quando eu digo para vocês, eu fiquei com aquilo, eu falava, mas só que Jesus, ele precisava que a gente fosse convertida, não convencida. E quando Jesus, ele fez eu lembrar em 2006, como era a sua vida em 2006. Eu falei para Jesus, a minha vida era em 2006, sem energia, que a energia cortou, sem na maioria das vezes alimento, mas Jesus, ele estava comigo. Aí Jesus começou a fazer uma retrospectiva. E Jesus, ele falava assim, nesses momentos todos, você parou de orar? Eu falei, não, Jesus, mesmo chorando, que na maioria das vezes eu não tinha nem palavras, mas eu só chorava. E Jesus falou assim, aquela mulher. Imagina quantos choros, quantas lágrimas, quantos sofrimentos ela viveu. Mas ela não desistiu. E você, quantas vezes no caminho tentou e desistiu? Eu falei para Jesus várias vezes. Várias vezes, Jesus. Eu tentei parar. Mas quando Jesus, ele começou a falar o meu coração, eu chegava, meu coração parecia que queria doer. Hoje até minha pressão deu uma caída, assim, de hora que subiu, mas depois ela começou a cair, que eu comecei a ficar tonta. E aí eu tive que fazer o quê? O meu corpo físico sentiu, aí eu entreguei o propósito. Quando deu 8h30, eu tive que entregar o propósito, porque eu não ia aguentar ficar até 10 horas, porque o meu corpo físico sentiu. E ali eu comecei a falar com Deus, sentei, comecei a falar com Deus na casa da Nanil, ali sentadinha, quietinha, e eu falava, Senhor, quantas vezes a gente para no caminho? Quantas vezes a gente para de orar?
Quantas vezes a gente vira as costas para o Senhor, mas o Senhor, Ele é fiel para comigo e contigo. Quantas vezes eu e você se desanima, mas aquela mulher, ela não se desanimou. Será que aquela mulher, porventura, bateu dentro dela a vontade de desanimar? Bateu. Será que aquela mulher, quando estava ali, não deu vontade de gritar? Deu. Porque nós somos seres humanos. E aquela mulher, ela estava ali porque ela queria que ele defendesse. É porque ela estava merecendo, ela estava precisando de uma proteção. Aquela mulher, ela queria que o Senhor a protegesse. Porque se os credores, ou seja, se os inimigos dela viessem contra ela, automaticamente ela tinha algo como se defender daquilo que estava acontecendo. Mas só que para isso acontecer, ela teve o quê? Que perseverar. Ela não desistiu. Talvez ela poderia dizer assim, eu não quero mais. Olha, eu não quero mais, eu não quero porque não dá certo. Mas ela queria uma proteção judicial. Ela já tinha a proteção do pai, mas ela queria a proteção judicial. De que forma? Para quando viesse contra ela, ela tivesse como agir. E Jesus está dizendo, eu sou Deus que faço na vida de cada um de vocês nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Você vê que aquele homem, aquele juiz, ele é ignorado. Ele ignorava, fazia, pouco caso. Ela chegava, vamos dizer que ele dizia assim, diga que eu não estou aqui não. Estou conjecturando. Diga que eu não estou aqui não, fala que já saiu, teve uma reunião em tal lugar. Ele começou o quê? A ignorá-la. Mas talvez, vamos dizer que ela foi com a cara de pau. Não, eu vou perseverar. Ele não está me ignorando, então eu vou o quê? Insistir. Que eu sei que vai resolver. Na hora certa, ele vai o quê? Me receber. Ou seja, porque, aleluia, o juiz, ele não queria de jeito nenhum recebê-la. Mas ela insistia, ela sabia que um tempo, ela sabia que qualquer hora ele ia atendê-la. Mas para atendê-la, teve que o quê? Insistir. Ela teve constantemente ficar ali, indo. Por isso que ela fala assim, ele por algum tempo não quis atender. Ou seja, ele começou a ignorar. Ele começou a dizer, não tenho tempo. Não tenho tempo nenhum. Estou trabalhando. Não tenho tempo. Aí Jesus disse assim, não, você vai passar a ter tempo. Jesus falou para ela assim, você vai passar a ter tempo para tu atender a minha serva. Tu vai passar. Então ela começou o quê? Insistir. Ela não parou. Ela continuou. Porque se ela recebesse automaticamente aquela proteção, automaticamente estava protegendo ela e a casa dela. Então Jesus está dizendo, quando você ora, automaticamente a proteção de Deus vem sobre você e sobre a tua casa. Vem sobre a minha e a tua família. Então, por isso que Jesus diz o quê? Não pare de orar, insista. Porque se aquela mulher ela não insistisse, ela ia ficar assim, pronto, não vou receber a proteção que eu necessito, não vou receber o que minha família precisa. Então, ela começou ainda, e aquele homem, aquela mulher está me perturbando. Vamos dizer que aquele homem começou a dizer, está me perturbando demais. Aquela mulher está me agoniando demais. Não é assim que nós tem que fazer com Jesus? Começar a orar. Começar, persistir, perseverar em oração.
Só saio daqui depois só me abençoar. Tem um louvor que fala, quando Jacó segurou o anjo, ele começou a dizer assim, olha, eu só lhe solto depois que eu sou me abençoar. Assim é eu e você. Tem que dizer, Senhor, eu não saio daqui. Senhor, não vou me esmurecer. Eu vou continuar indo para a tua casa. Senhor, eu vou continuar em oração. Senhor, eu vou continuar em busca. Senhor, eu vou continuar em perseverança. Porque eu creio que a minha resposta vai vir em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque se nós sabemos aquele momento, aquela mulher, ela não recebeu a oração imediata, ela não foi atendida imediata. Nós também não recebemos a resposta imediatamente, não. Mas a gente tem que o quê? Perseverar. Ou seja, ela sabia que se ela não insistisse, ele não ia agir. Então chegou o momento que ele dizia, aquele homem daquela mulher está me perturbando demais. Eu vou lá, pronto, já resolvi. Vou logo decretar. Então Jesus está dizendo, insista, persista, porque eu decreto sobre a vida de cada um de vocês nesta noite, em nome de Jesus. Amém? E assim agradeço muito a oportunidade.